Pensa num probleminha que é desse tamanho e que vira um problemão. Foi o que ocorreu comigo ontem. Vocês me perdoem por não ter conseguido aqui colocar o vídeo ontem, mas a gente sai para resolver uma questão que é desse tamanho, né? E vira um problema gigante que ocupa quase o dia inteiro da gente, tá bom? Mas assim é a vida, né? Às vezes a gente acha que tá lidando com um probleminha tão pequeno, e aí você vai mexendo, desencavando aquilo, né? Mexendo naquilo, e você vê que o problema é maior, né? Que a gente tem que verificar sempre a razão das coisas e não a consequência. Foi isso que aconteceu comigo ontem. Um probleminha me surtiu, né, um problemão, tá bom? Mas me fez, me levou a uma reflexão exatamente a isso que eu tô dizendo para vocês. Às vezes a gente acha que um probleminha é só um probleminha, aparentemente. A gente vai deixando, né? Vamos deixando para depois a gente resolve, a gente releva, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o celular. Mas quando a gente de fato vai mexer no negócio, né? Monstrinho vira monstrão. E aí a gente tem que arcar com muito mais recursos, né? Buscar muito mais forças e recursos para lidar com aquele probleminha que você achava que era um probleminha e vai protelando, vai adiando e ele realmente se torna um problemão. E aí o que você tem que fazer? Sentar e chorar? Não dá, né? A gente tem que enfrentar o problemão, né? Como se fosse a pontinha de um iceberg que você mexe e é um tamanho de um gelo gigantesco, né? E é muito legal quando acontece isso na vida da gente, porque leva a gente à reflexão. Ao invés de levar a gente a sentar e chorar, né? Leva a gente à reflexão disso, que não devemos deixar os probleminhas que aparentemente são probleminhas para depois, né? Para resolver depois, relevando as questões, colocando embaixo do tapete. Eu sempre falo isso nas minhas mentorias de relacionamento, né? Mentoria de carreira, todo tipo de mentoria, todo tipo de técnica, uma das primeiras análises é isso, né? Não subestimar os pequenos problemas, não só a mentoria de relacionamento, porque eu aqui falo de uma mentoria que te dá um impulso de descoberta, né? Para que você, em pouco tempo, se torne essa mulher aí independente, emocionalmente em primeiro lugar, financeiramente, e que você esteja inserida em família. A maioria das minhas clientes são casadas, têm família, ou vivem com os pais, né, que é a nossa primeira família, mas é muito possível ser feliz, estar bem, inserida em família e buscando, né, a sua independência emocional e a sua independência financeira, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho de empoderamento feminino. O que é o empoderamento feminino? Ontem eu tive que me empoderar tanto, vocês não fazem ideia o quanto eu tive que me empoderar, ainda mais quando a gente vai lidar com homens em geral, né, no mercado de trabalho, né? A gente precisa se empoderar de maneira feminina, não a gente se masculinizar, né? Tem muita gente que fala assim, você dá rasteira em qualquer homem, né? Você é mais forte do que qualquer homem. Isso é ruim, né? Isso é ruim, porque a gente pode tomar o nosso espaço no mundo, fazer valer as nossas ideias, conquistar as nossas cadeiras, né, no trabalho, e nosso espaço na nossa família, né, diante do nosso marido ou diante dos nossos pais, ou o que quer que seja a nossa família, de maneira feminina, né, de maneira delicada, sem perder a ternura, né, como falava um grande revolucionário, né, Che Guevara. Eu não tenho nenhuma afeição por ele, mas eu acho que essa frase é muito bacana, né? Buscar o que você quer sem perder a ternura. Não é bem assim a frase, né? Não é bem essa a frase, mas o que ele diz é que você pode ser forte, que você pode ir atrás do que você quer, mas você não precisa perder a ternura, né? Tanto para homem quanto para mulher, né? A gente não precisa embrutecer
se masculinizar diante das situações, né? Fazer valer, querer fazer valer o teu desejo a todo custo, né? Então a gente tem uma grande tendência com isso a não crescer. Pode até ser que a gente consiga o que a gente quer, mas a grande tendência é que a gente não cresça, a gente não evolua. E aqui eu defendo a evolução, eu defendo o crescimento, porque quando a gente cresce, a gente evolui, isso fica para sempre. Ninguém tira da gente evolução e crescimento. Mas uma conquista ali, conquistada toda, né, com toda força, são conquistas menores, são conquistas que não acrescem a gente muita coisa, ok? O empoderamento feminino, o que é, né? O que é essa palavra empoderamento feminino, que parece que é a palavra de ordem hoje em dia, né meninas? Empoderamento feminino é estar pronta. Ah, tá, mas o que é estar pronta? Vamos pegar pequenos exemplos, né, para a gente entender o que é o empoderamento feminino, o que é estar pronta, né, Luciana? Quando uma empresa, você está procurando emprego e uma empresa vai lá e te chama, aquela empresa que você sempre quis entrar na vida. E aí você não está com o currículo atualizado, você não tem uma carta de apresentação legal, você não se preocupou em lidar até com a aparência, né? Porque uma entrevista de emprego, ela voga isso. Você não se preocupou em lidar com a unha, né? Tô falando aqui, gente, de coisas menores até. Mas essa fase de pandemia, por exemplo, que muita gente ficou desempregada, a gente se preocupou em se qualificar? A gente se preocupa, tantos cursos saíram aí, né? Tantos cursos saíram aí de graça na internet. A gente se preocupou em se qualificar, ter mais conhecimento, engordar, engrossar, né? O currículo. É isso que eu falo. O estar pronta, o empoderamento feminino, uma das questões é essa, se a gente for lidar com a questão do trabalho, da carreira. Né? Outra, cursos, né? Cursos sobre lidar com a tua equipe, o que é ser chefe ou o que é ser um líder, né? Como trabalhar a sua liderança dentro da tua casa, a tua liderança no teu trabalho, como ser uma líder, como se transformar de chefe para líder. Eu fui líder durante muito tempo, eu peguei muito cargo de liderança. A minha vida no corporativo foi muito feliz, eu ganhei muito dinheiro. Eu trabalhei em bancos grandes e praticamente eu fiz assim meu pezinho de meia, né? Comprei meu apartamento, comprei meu carro, né? Até que me deu a possibilidade de trabalhar por conta, trabalhar no que eu faço hoje, né? Me tornar especialista em relacionamento, especialista em mentoria, especialista em ajudar as pessoas a trilhar um caminho que eu já trilhei, que eu já descobri, né? Como chegar no sucesso de forma mais rápida. Uma moto passando. Entendeu, pessoal? O que é estar pronta? Ah, é meter o pé na porta? É ir de qualquer jeito? Não, não é ir de qualquer jeito, não é meter o pé na porta. É ir com medo, é ir com insegurança, é ir como você estiver no seu estado momento, né? No seu estado presente, que a gente costuma falar. Mas não é meter no pé na porta, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Porque você também não quer uma coisa de qualquer jeito e de qualquer forma. Quando você busca uma coisa de qualquer jeito e de qualquer forma, você também tem que esperar receber uma coisa de qualquer jeito e de qualquer forma. Tá? Porque é esse resultado que a gente tem. Tá bom? Então, se empoderar é isso, é se aprontar, é ir se aprontando, é dia a dia buscar conhecimento. Uma vez eu fui fazer uma entrevista para um trabalho, isso na época do mundo corporativo. O gerente me perguntou assim: ah, você fez design gráfico, você fez desenho industrial em comunicação visual e você está vindo buscar um emprego de gerente, né? Era gestora do banco BMG, das lojas Help.
Aí ele falou, mas e a sua faculdade, né? Foi um conhecimento, como se ele tivesse feito uma pergunta assim, foi um conhecimento em vão, porque você não está estudando, trabalhando nesse ramo, né? Você não está trabalhando nisso. A minha resposta para ele foi, conhecimento nunca é demais. Conhecimento ninguém tira de mim, né? Eu não acho que conhecimento seja algo que eu joguei fora. E aí eu acho, né? Acho que foi isso que me fez passar naquela entrevista. Tá bom? Tá escuro pra vocês aí, né, gente? É que aqui o sol bate em mim, tá? Choveu tanto essa noite, né? Tanto essa noite, aí a gente espera esse sol maravilhoso da primavera, né? Eu amo a primavera e o outono. Porque eu acho que são fases sempre de renovação, e eu gosto da renovação. Eu gosto da terra, né? Dessa metáfora da terra estar preparada para algo novo. E é assim que a gente deve se sentir, sempre preparada para algo novo, principalmente a mulher, né, gente? Estamos sempre preparadas, sempre buscando algo novo, sempre pisando em algo novo, um projeto novo, né? Um trabalho novo, uma cadeira nova, um cargo novo. A gente está sempre buscando novidades, né? E eu acho que isso nunca para, isso é inerente à mulher, né? E a respeito do empoderamento feminino, a gente não precisa se impor, né? A gente não precisa usar de força ou usar de palavras, né? A gente só precisa se posicionar, né? De maneira meiga, né? Daquela maneira lá que o revolucionário fala, sem perder a ternura. Há possibilidade de fazer isso. Tá certo que às vezes a gente engrossa a voz, né, gente? Tem que engrossar mesmo. Tem momentos para isso, né? Até mesmo na nossa própria casa. Mas na maioria das vezes é sem perder a ternura, tá bom? Então eu dei o exemplo de quando você vai procurar um emprego. Imagina você ainda ter que confeccionar um currículo quando você for chamada para uma entrevista. Imagina você ter que fazer a tua entrevista. Te ligam 6 horas da noite, eu tenho uma entrevista amanhã aqui para ocupar o cargo tal, com salário X. É o que você queria. Aí você vara a noite inteira ainda confeccionando um bom currículo, atualizando o teu currículo, fazendo tua unha, mexendo no cabelo. Você imagina, né? O quanto você vai chegar apreensiva no outro dia, né? Você não estar preparada para fazer uma boa redação, porque você lê pouco, você pratica pouco a leitura, você está pouco preparada para uma conversa tete a tete, né? Eu já vi entrevistas que as pessoas falam inglês, né? São bilíngues, e na hora que o entrevistador fala, podemos passar para a linguagem, né, para o inglês, a gente pode continuar a conversa em inglês, e a pessoa tem que dizer, eu não estou preparado, eu não estou preparada. E na verdade no currículo da pessoa tá lá, que a pessoa é bilíngue, né, que a pessoa é intermediária, ou que a pessoa é fluente. E aí na hora que fala, vamos passar a conversa para o inglês, a pessoa sai fora, porque não está preparada. Eu vi esses dias num programa do Justus, né, ele entrevistando eram aprendizes, né? Estagiários que estavam chegando à empresa dele, e ele fez isso, né? Ele reverteu no momento da conversa, podemos passar para o inglês? E a pessoa dizia, não estou preparado, melhor não, né? Então, quer dizer, ali já é um ponto que a pessoa tem como negativa, né, naquela entrevista, ainda mais para as empresas do Justus, né, totalmente negativa, né. E teve um rapaz que falou, eu tenho muita força de vontade, eu quero muito, eu não tive oportunidade de estudar. Ele fez lá, ele fez o marketing pessoal dele muito bem feito, e o rapaz não tinha nada, e ele falou pro rapaz, eu vou pagar a tua faculdade. Eu vou pagar a tua faculdade, para você terminar a tua faculdade, e assim que você terminar a sua faculdade, você vem aqui e me pede emprego. Foi isso que eu vi esse rapaz fazer. Não estou aqui defendendo ele não, porque a minha questão aqui não é fazer apologia a ninguém, né? Eu defendo o que eu defendo o que eu acredito, que é essa mulher independente emocionalmente em primeiro lugar, para que ela possa lidar com as questões da vida com muito mais facilidade, inclusive ganhar dinheiro, inclusive ir para o mercado de trabalho. Porque eu primeiro estou falando de emoções, para depois você ir para o mercado de trabalho, e se dá muito bem nas entrevistas.
Então, o que eu quero que você entenda aqui, mulheres da minha vida, é que enquanto você não estiver bem emocionalmente, trabalhada emocionalmente, você tende a correr risco na maioria das áreas da tua vida. Então, vamos combinar? Vamos tratar um pouquinho dessa questão emocional? O que te traz medo, o que te traz insegurança, o que te segura, né, em tais momentos, é não estar pronta. O medo é porque não estamos prontas. A insegurança é porque não estamos prontas. Luciana, e como se aprontar? É isso, gente. Eu acabei de dar exemplos do mundo corporativo, de uma entrevista de emprego. E na tua casa, como estar pronta? Como estar pronta para um filho problemático? Um filho que fala, mãe, eu tô saindo de casa com 16 anos, ou uma menina com 10 anos fala, mãe, tô namorando, ou 8 anos, né? 8 anos, mãe, eu vou dormir fora de casa, né? É assim, né? As crianças estão tão precoces, né, em atitudes. Como estar preparada para tudo isso? Como se aprontar para tudo isso? Tá? É conhecimento. O conhecimento ninguém tira da gente. Ninguém tira o que a gente aprende. Então, leitura, cursos, tem tanto curso gratuito na internet, gente, tanto curso. Escrever, ler, conversar. Você sabe que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Então, preste atenção com quem você vai almoçar, com quem você conversa todo dia. São pessoas de baixo astral, de alto astral, negativas, positivas. Você é a média dos 5 programas de televisão que você assiste. Então, quais são os programas de televisão que você está assistindo? Filme de terror, gospel, filme, sei lá, de criminalidade. Qual é o tipo de programa que você escolhe para assistir todo dia? Se você pegar tudo isso, nós somos a média das 5 coisas que a gente mais escolhe para ter com a gente todos os dias. Que tipo de livro você lê? Que tipo de lugar você frequenta? Tudo isso é conhecimento. Tudo isso é estar pronta. Tudo isso nos empodera. Tudo isso nos leva a um degrau a mais. São muitas coisas. Não dá para falar tudo aqui em 20 minutos, 45 minutos. Agora, Luciana, existe uma técnica? Existe uma técnica para se empoderar? Existe uma técnica para estar pronta? Vamos pensar em fazer um bolo? Pensar em fazer um bolo? Eu te dou uma receita de bolo hoje e aí você começa a fazer um bolo. Eu te dou essa receita e dou para outras 3 pessoas. Uma vai fazer esse bolo no dia que está chovendo, a outra vai fazer o dia que está muito sol e a outra vai fazer o dia que está muito frio. E aí, uma tem a mão quente, a outra tem a mão fria, a outra tem a mão gelada, né? Uma abre o forno, né? Uma abre o forno para olhar o bolo se ele cresceu antes do tempo, a outra coloca o fermento junto com uma pitadinha de sal e a outra, a água esquentou demais para colocar o fermento, né? A gente sabe que o fermento e sal junto desanda, né? A gente sabe que água muito quente desanda um fermento. A gente sabe que tempo frio tem uma tendência as massas, né, não crescerem tanto. Quando a gente abre o forno antes do bolo crescer, o tempo mínimo, a tendência é que esse bolo murche. Então, o que é estar pronta? É fazer. Fazer, fazer, fazer. Praticar, praticar, praticar até dar certo. Não quer dizer que eu vá olhar meu bolo de uma receita que deu muito certo para uma pessoa e que eu vá olhar o meu bolo e o meu bolo tá bem murchinho. Não quer dizer que essa receita tá errada, que eu te dei uma receita errada com ingredientes errados. A minha forma de fazer é que eu fiz de maneira equivocada. A minha forma de fazer foi de uma maneira que alguma coisa tá diferente, porque a receita funciona. Aquela técnica funciona e a gente tem que descobrir onde está o erro. O erro não está no bolo, o problema não está no bolo, na receita. O problema está em como eu fiz aquela receita. Há muito pouco tempo eu descobri que receitas que falam fermento e sal, que eu não posso colocar junto. Há muito pouco tempo. Tem bolos que você usa fermento, sal e açúcar.
Só que o fermento você nunca pode colocar junto com o sal, pertinho até na mesma. Põe a farinha e põe fermento e sal do lado. O sal, ele quebra o efeito do fermento. Eu não sabia disso. E aí meus bolos, no que eu quero que eu faça, né, que precise de sal e fermento, nunca dava muito certo. Nunca crescia, poxa, eu não acerto nas receitas, Essa receita não presta, essa pessoa que mandou essa receita mandou errado. E na verdade não é. É a técnica. É só o momento de quando colocar o fermento ou quando colocar o sal. Colocar em momentos diferentes. Primeiro o sal, mexe a massa, depois, por último, você coloca o fermento. Ou primeiro de tudo, dependendo do que vai fazer. Primeiro de tudo, dissolve o fermento, né? E depois, por último, você vai pôr o sal, mas nunca juntos. Olha eu falando de receita de bolo aqui, né? Mas é o melhor exemplo que eu posso dizer para vocês de como estar pronta. É não desacreditar da receita, do método. A metodologia é essa. A metodologia funciona, mas de que forma eu vou empregar? É como eu falo para as minhas clientes assim, meditar funciona, centramento com frequências funciona. Tá bom, mas eu vou fazer uma vez? Ah, eu fiz uma vez, Luciana, não consigo ficar 2 minutos deitada que me dá comichão, eu já levanto. Ah, isso não dá resultado para mim, não. Mas eu só fiz uma vez, você só fez uma vez. Imagina só Albert Einstein, né? Você imagina aquela escritora do Harry Potter, se eles tivessem tentado só uma vez. Harry Potter tentou, a escritora do Harry Potter tentou inúmeras vezes até ser o que ela é hoje. Então, preste atenção em quantas vezes você está tentando uma técnica que você tem certeza que funciona. Quantas vezes, de que forma você está fazendo o seu bolo? Você pega e joga o bolo fora, e o bolo não, a receita fora, e fala que nunca mais você vai tentar essa receita? Ou você vai procurar saber por quê? Quais são as razões que o teu bolo, aquela receita que a tua vizinha fez e que você viu o bolo dela gigantesco, né? Por que que o bolo dela deu certo e o teu não? É aí que está a questão. A gente buscar a razão. Por que que o meu não dá certo? Por que que um processo de mentoria que eu tenho lá, um monte de case de sucesso, dá certo para a maioria das pessoas e uma não dá certo? O que será que essa uma fez? Será que ela deixou de praticar uma técnica que eu pedi por tanto tempo que eu pedi? Tem técnica que eu peço para a pessoa praticar por mais de 21 vezes, mínimo 21 vezes. Será que ela praticou? Será que você praticou a técnica que eu pedi para você praticar por 21 vezes mínimo? Porque o nosso modelo mental funciona num ciclo de 7 e 21 são 3 ciclos de 7. Será? Será que quando eu digo isso eu estou falando alguma bobagem? Será que a minha receita de bolo, né, que eu mostrei o meu bolo gigante, a minha maçã vermelhinha que eu colhi, por que será que você não colheu a maçã vermelhinha da mesma forma que eu colhi? Então, a mentoria é algo de um caminho que já foi trilhado por pessoas. Eu já trilhei o caminho de relacionamentos errados, frustrados. Gente, eu dei muito errado na vida, viu? Eu dei muito errado na vida, tá? Eu dei muita cabeçada na vida. Eu trilhei vários caminhos na vida, vários aprendizados, vários livros, vários cursos, vários clientes, para chegar onde eu tô hoje, para chegar num método que eu tô falando para vocês hoje, que eu já trilhei o caminho. Não tem como ser mentora, como ter um método comprovado sem ter comprovado, né? Sem ter casos de sucesso. Então não tem como ter um método que não funcione, né? E que gere tantos casos de sucesso. Então, se eu te digo, faça esse bolo desse jeito, e você faz diferente, o comprometimento é todo teu. A responsabilidade do bolo sair murcho, salgado, né? Airado, pequeno, o que quer que seja, né, na receita, que não tenha saído do jeito que a pessoa que te passou a receita de bolo sair, a responsabilidade é nossa. A gente não pode colocar a responsabilidade no bolo. Como eu falo para as minhas clientes, as minhas mentoradas, o problema não é o teu marido, o problema é o problema. O problema não é o teu marido, o problema é você.
O problema não é o teu chefe, o problema é você. O problema não é aquele processo seletivo que você não passou e todos os outros foram melhores. O problema é você. Você tem que trazer a bola sempre para você. E se a bola está no teu pé, é você que tem que fazer gol, tá? Eu gosto muito de trazer esse exemplo da receita de bolo, né? Porque se existe uma receita de bolo que para uma pessoa dá certo, tem que dar para outras. Tem que dar para outras. Só que essas outras têm que fazer igualzinho, com a mesma técnica. Bateu o bolo por 25 minutos. Jogou o fermento longe do sal, tá? Então tem que ter a mesma técnica. Não basta ter apenas a receita. Tem que fazer na mesma técnica. Aí funciona. Entende isso que eu tô falando, gente? Faz sentido para vocês? Tá? E não quer dizer que a pessoa fazendo de outro jeito, de outra forma, que não vai dar certo, não, tá? Na maioria das vezes, não dá, tá? Na maioria das vezes, não dá. Mas a técnica pela técnica, ela é certeira, ela é 100% confirmada, 100% garantida. Isso é estar pronta, isso é se aprontar, tá bom? Deixa eu ver mais o que eu coloquei pra vocês aqui. A sequência, né? Exatamente isso, tá? Fechou o assunto. Pra eu não esquecer nada, né? Que eu sempre trago a minha colinha aqui. Tá bom, gente? Então, assim, antes da gente pensar em ser aquela mulher maravilha, aquela mulher que faz tudo, aquela mulher empoderada, todos os poderes, né, da Mulher Maravilha que eu falei numa live esses dias, falar no meu Instagram, né, eu deixei gravado lá para vocês olharem, ou a mulher polvo, né, aquela que tudo faz, né, não consegue delegar, é centralizadora e pede uma coisa para marido e ele demora demais, aí você vai lá e faz na frente, pede pro seu funcionário, ele também demora demais ou não faz do jeito que você faria e você vai lá e pega e faz, né? Vamos parar e pensar a respeito disso, tá bom? Que a mesma receita de bolo que eu tenho e que consigo fazer o meu bolo fofinho, grande, né? Crescido, grande, fofinho, a outra pessoa também consegue. Pode até fazer da forma dela, com a técnica dela, mas a outra pessoa também consegue. E a gente não precisa ser mulher polvo, a gente não precisa ser mulher maravilha para estarmos em grandes cadeiras dentro dos nossos trabalhos e para sermos a melhor esposa do mundo, para termos o melhor marido do mundo, o melhor filho do mundo, tá? A gente não precisa colocar 100 mãos para trabalhar e se desdobrar em 1000 e se desgastar tanto. É possível fazer, tem técnica para se fazer um bolo da melhor maneira possível, que tome de mim o menos tempo possível, o menos esforço possível e que esse bolo saia maravilhoso. Entende o que é empoderamento? Tem muitas coisas que envolvem empoderamento, mas uma delas é dessa forma que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, se preocupem em se aprontarem, em estar pronta, tá? É como a gente desenterrar aquela criança, né, que eu falei esses dias para vocês, né? Tirar aquela criança que tudo sabia fazer. Sabe correr? Sei. Sabe dançar? Eu sei. Sabe cuspir mais longe que eu, né? Sei. Sabe jogar bola? Sei. Sabe, vamos postar corrida aqui, quem é o campeão? Sei, né? Sabe, a gente sabe fazer tudo. Sabe plantar uma árvore? Sei. A gente sabia fazer tudo, porque a gente não tinha travas, né? Ninguém chegou pra gente e disse, isso é difícil, isso você não consegue fazer, isso não é possível. Mas hoje a gente tem travas, então vamos destravar. Vamos tirar essas travas daí, tudo é possível, mas é necessário ter técnica, é necessário fazer. Ah, Luciana, eu não tenho técnica nenhuma, eu não sei fazer bolo. Prática. Praticar todo dia aquela mesma receita, igualzinho, até dar certo. Não é pra dar certo. Não é esse negócio de que eu preciso fazer, eu sou obrigada a fazer, né? Pra dar certo. Não. Eu entro em qualquer coisa até dar certo. É até dar certo. Eu vou tentar essa técnica do diálogo com os meus funcionários até dar certo. Eu vou tentar isso na minha casa, eu vou fazer isso na minha casa até dar certo. Eu vou buscar me empregar naquela empresa, eu vou trabalhar por aquele cargo naquela empresa
até dar certo e o que eu tenho que fazer para dar certo. É isso, é se aprontar, é estar pronta, é buscar os caminhos para se aprontar, para chegar lá e ser o primeiro da fila. E aquele recrutador que está lá recrutando uma pessoa fala, é você, aponta o dedo para você, né? Quem é a melhor mãe? É você. Quem é a melhor esposa? É você. Quem é a pessoa que faz o melhor bolo? É você. Quem é a pessoa que plantou semente de maçã vermelhinha e colheu sementes de maçã vermelhinha? Foi você. Porque nesse ínterim entre o plantar e o colher existe o cuidar. E você sabe cuidar. O cuidar é se aprontar. O cuidar é estar pronta. Essa semente estará pronta para dar frutos de semente de maçãs vermelhinhas. Faz sentido para vocês, gente? Tá bom? É isso. Eu já tô meio tristinha, mas vamos que vamos, né? Vamos seguir a vida, tá bom? Beijo, até amanhã.